Conexão Haribo. Lives diárias às 21 horas no Instagram da Haribo Produtora. Os nossos artistas e convidados falam sobre arte, cultura, educação, saúde e espiritualidade, com muita descontração e interatividade. Acesse o nosso Instagram ou o nosso canal no YouTube e venha conectar-se conosco. Conexão Haribo. Oi, Fábio. Oi, já comecei tossindo, olha que coisa boa. Eu tava quietinho, tranquilo. Quando tu me chamou, eu fiquei com vontade de tossir. Olha que loucura isso. Eu sei bem como é. Que doideira. Não, eu fico sempre assim, sempre dá vontade de espirrar quando eu entro no ar, assim, quando eu vou chamar a live. Aí tá tudo tranquilo, e na hora que eu vou colocar ali, você está ao vivo, aí dá vontade de espirrar, mas eu consegui segurar dessa vez. Lady Murphy. Mas não sei se até o final da live eu consigo segurar. Mas tudo bem, como é que tu tá? Tudo bem? Tô bem, contigo. Primeiro, agradecer o convite para bater um papo com vocês e dizer que tô bem ansioso pra gente conversar bastante. Nesse frio. Não, é uma honra conseguir. Não, aqui tá bem frio, mas a gente se esquenta, né? Mas eu queria te agradecer muito por ter aceitado esse convite. Eu acompanho o teu trabalho há muito tempo. No Twitter eu comecei a acompanhar o teu trabalho. E foi muito curioso, porque eu acompanhei por causa da Maísa. A Maísa acho que comentou alguma coisa tua, e eu vi o teu trabalho. Aí eu fiz essa conexão. Antes de tudo, eu quero saber como é que a Maísa apareceu nessa história. Pois tu sabe que é muito engraçado. Quando eu vi, a Maísa estava me seguindo. Eu acho que foi mais de ano, assim. A gente deixa eu me lembrar, a gente está em 2020, 2019, finalzinho de 2018, assim. O Twitter Moments Brasil começou a divulgar bastante o meu trabalho. Quando eu vi, o pessoal começou a divulgar as minhas threads, assim, mas tipo, todo final de semana eu falei, ou tá alguma coisa muito errada, ou tem alguma coisa muito certa. Porque eu tô no Twitter desde 2009. Não foi uma coisa que começou agora. Assim, eu sempre acreditei na plataforma, né? Nessa maneira, de uma maneira bem resumida, tu ensinar alguma coisa para alguém. E eu pensei, eu acho que é legal, uma hora o pessoal vai começar a se dar conta que isso aí, de repente, é legal. Eles também vão achar isso legal. E aí eles começaram a fazer essa divulgação, e aí, evidentemente, um monte de gente começou a ver meu trabalho, começou a me seguir. Aí eu falei, quem é que tá me seguindo? Comecei a ver Maísa. Eu falei, meu Deus, a Maísa tá me seguindo. Marília Mendonça. Mendonça tá me seguindo. É sensacional. Nossa! Um monte de jornalista, gente, sabe, daqui, de fora daqui. E eu achei assim, cara, que legal, né? Esses dias eu até estava conversando com a Ana Ricari, que faz a Malhação. Ela faz a Tina na Malhação. Ela também me segue. Ela começou a me seguir também, mais ou menos nessa época, assim. Eu falei, bom... E claro que não é apenas as pessoas que são conhecidas que são importantes. Todas as pessoas são importantes que me seguem. Mas eu percebi que com essa abrangência, com esse público maior, assim, bom, acho que agora eu tenho que começar a ser mais constante, né? Eu preciso, já que a coisa ela começou a tomar um rumo, vamos embora. E a Maísa é um amor, né? Maísa, eu sou fã. Desde quando aquela Pico-Ruxa apareceu pela primeira vez na televisão, eu falei, olha essa guria. E para mim é uma honra ter ela como seguidora, porque eu também sou fã dela. Não, eu também, e eu conheci o teu trabalho através dela, né? Então, nossa, que legal. E a partir daí eu fui acompanhando e te seguindo nas outras redes sociais, no Instagram também. Mas assim, eu queria assim, te perguntar quem é o Fábio Emerim antes do Teacher, né? Antes do Teacher que a gente conhece das redes sociais. Pode contar um pouco pra gente a tua trajetória? Eu entrei, claro, eu comecei, eu sempre trabalhei diretamente ou indiretamente com inglês. Eu comecei a dar aula de inglês, trabalhar como professor em 99. Então, bem dizer, já foram aí, tá indo 21 anos já como professor. Mas eu nunca pensei que esse seria
o trabalho da minha vida, assim, e é uma coisa que hoje eu faço com um prazer absurdo, assim. Ainda mais agora com a questão da pandemia, que me possibilitou dar aulas bem uma atrás da outra, aquela questão de se movimentar de carro para lá e para cá. Tem dias que eu começo aqui às 7 da manhã e termino às 8 da noite. Assim. Só que como quando tu gosta do que tu faz, tu deve adorar o que tu faz também, a gente só sente o cansaço depois. Mas, mesmo assim, eu nunca pensei que eu ia ser professor de inglês. Eu trabalhei em empresa aérea, eu fazia tradução de manuais para uma empresa também. Então, sempre teve alguma coisa ligada com o inglês. A maneira que o inglês, que começou, com quem a coisa de dar aula começou a mesmo acontecer para mim foi sem querer até. Foi uma coisa por acaso, assim, uma história engraçada. Eu trabalhei na American Airlines, aqui em Porto Alegre, tá? Em 97, 98. A American Airlines saiu daqui e eu fui direto trabalhar na Varig. Eu fui trabalhar na Varig bem na época que estava começando os problemas da Varig, assim, né? Infelizmente. Aí, em 99, eu fiquei desempregado e eu falei, eu vou ter que procurar alguma coisa. Aí eu estava Isso foi muito curioso. Eu estava lendo jornais classificados, procurando o que eu preciso arranjar alguma coisa para mim. E eu achei um anúncio de emprego, né, uma oferta de emprego para quem sabia utilizar o sistema da American Airlines, que era o Sabre. Falei, bom, isso aqui é meu, porque eu fiz o curso lá. Eles mandaram um grupo de pessoas para Dallas para fazer esse curso lá. Falei, isso é meu, tá no papo. Aí eu peguei o trem, fui até lá nessa agência de viagem e eles me deram um calhamaço assim, de teste para fazer. Assim. Falei, olha, eu não me lembro de muitas dessas entradas, mas eu tenho o curso, sou certificado. Então, eu tenho certeza que em uma semana me vem tudo à cabeça. Ah, não, mas tem que fazer o teste agora. Eu falei, poxa, que saco isso, gente. Eu peguei, tudo bem, eu fui lá, cabisbaixo, saí, fui pro trem. Sentei no vagão lá, daí eu tava olhando o maldito da ofertinha de emprego, virei do outro lado, tava precisando de professor de inglês. E eu falei, eu vou nesse lugar aqui. Eu fui na escola aqui, tava precisando de professor de inglês, fiz a entrevista e no outro dia eu estava trabalhando. Isso é uma coisa completamente... Tu nunca imagina quando as coisas vão começar na tua vida, assim. E a partir daí, trabalhei 4 anos na escola de idiomas. Depois eu parti para a carreira solo, abri minha própria empresa porque eu identifiquei que tinha uma necessidade muito grande de pessoas querendo aula na empresa. Queria uma aula mais pragmática, mais direcionada. E eu apostei nesse público aí que estava meio desgarrado, assim, deixado de lado. E a partir dali eu sempre fui comunicativo. Eu fiz publicidade e propaganda. Entendeu? Então, sim. Então eu sempre gostei da comunicação, sempre gostei de conversar e de escrever. Eu sou super inquieto. Tomo Ritalina. Não que isso seja... Eu sou bem assim, ó, ativo mesmo. Eu não consigo... Trabalho melhor de manhã. Assim, às vezes eu tenho aulas que eu começo muito cedo, mas eu tenho ideias melhores de manhã. E eu não sei se isso responde um pouco a tua pergunta. Olha como é que eu sou. Extremamente. Eu vou aqui, ó. Não, mas isso é ótimo. Na verdade, tu acabou respondendo até 2 perguntas minhas ao mesmo tempo. Eu achei maravilhoso essa história do bilhetinho ali, dizendo que tu é... É maravilhoso isso, legal. Achei maravilhoso. E bem depois só que eu fui me dar conta, eu falei, cara, isso é uma história legal. Sabe? Porque tu nunca, por mais que é difícil, assim, por isso que eu falo, eu tenho uma inveja daquela pessoa que sabe desde pico roxinho o que quer ser. Tem algumas criaturas que são assim. A pessoa sabe. Eu me lembro que eu estava no colégio, assim, quinta, sexta série, e a pessoa perguntava, fulano, o que tu quer ser? Aí eu quero ser engenheiro mecânico, engenheiro aeronáutico, não sei o que. Eu falei, cara, eu tenho que bater pro recreio antes de chegar essa pergunta em mim, porque eu sou um retardado. Eu vou falar o quê? Eu não sei o que eu quero. Aí chegou em mim, evidentemente, né? Aí eu falei, eu quero ser médico. Eu inventei que eu queria ser médico. Durante um tempo o pessoal achava que eu queria ser médico. Lá. Eu não queria ser médico, eu não posso ver sangue, entendeu?
Aí tu vê como é que a coisa é louca, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. Aqui eu vou dar só um oi rapidinho, que tem bastante gente entrando, dando hi, oba, dando mãozinha. hello! Ai, desculpa por não ter falado inglês, né? Não ter te falado. Hi, no teacher, problem. how are you? I'm fine, and you? Let's speak English, only English now. Não, por favor. Não, eu quero saber, assim, quando que o inglês, assim, surgiu na tua vida, assim, tu sempre gostou muito do inglês, porque eu digo que eu me apaixonei pelo inglês por causa da cultura pop, né? Sempre gostei de assistir, sempre gostei de ouvir o idioma e assistir tudo legendado. Sempre gostei, assim. Desde que eu comecei a aprender a ler ali o legendado, eu sempre gostei. Então, desde então, é o inglês, assim, que eu sou apaixonada. Então, quando que surgiu, né, o idioma se tornou presente na tua vida a ponto de tu ensinar também, se comunicar, como que ele surgiu? Juliana, o inglês, eu acho que eu vou nessa via mesmo da cultura pop, de ser eu sou bitomaníaco, já tá, né? Amo rock and roll. O primeiro disco que eu comprei na minha vida, acho que eu tinha uns 5, 6 anos, foi o Help, dos Beatles. E eu desde criança, e adorava Elvis também, e eu desde criança, eu tenho 46 anos. Então, evidentemente, quando eu nasci já não tinha mais Beatles, os Beatles já tinham se separado, o Elvis existia, mas eu era muito criança quando ele morreu. Mas eu sempre, não sei porquê, eu sempre gostei de rock and roll e eu cantava junto. Meu pai e minha mãe sempre falavam assim, que eles me ouviam cantando junto. E isso é uma das coisas que ajudou, de repente, o inglês, eu ter uma boa performance de speaking no inglês. Tem um estudo bem interessante que diz que se uma criança tem contato com uma língua estrangeira antes dos 7 anos de idade, ela tem um desenvolvimento muito mais fácil na questão da pronúncia das palavras no outro idioma. E, de repente, isso ajudou também. Então, eu comecei a estudar inglês mesmo, e eu precisei de aula de reforço no colégio pro inglês, entendeu? Não foi uma coisa que veio tão natural para mim. Aí eu pensei, vou fazer um curso de inglês. Eu tinha o quê? 12, 13 anos, eu comecei com 12 anos a estudar inglês. E aí eu fiz todo o curso, completei, estudei durante 9 anos. E eu estudei e acabei, tenho o certificado desse curso, e a partir dali eu sempre futriquei, sempre fui atrás. Evidentemente que eu sou de uma época que não tinha internet, né? A internet veio só bem depois. Então a gente, de uma certa forma, naquela época, era muito mais difícil. Se eu quisesse comprar uma revista em inglês, eu ia ter que ir até o aeroporto. Ou em algumas das bancas ali no centro de Porto Alegre, que sabias que tinha algumas revistas, o pessoal trazia de fora, assim. Ou esperar que alguém trouxesse alguma coisa de fora. Eu me lembro que uma vez eu estava com tanta vontade de falar com uma pessoa que fosse ou americano, inglês, sabe? Que eu peguei, quer saber de uma coisa? Eu peguei e liguei para os Estados Unidos. Aí a pessoa atendeu, eu comecei a falar e eu pensei, não estou entendendo, que agonia, desliguei, mas veio a conta. A conta veio. A conta veio. A conta veio. Então hoje é muito mais fácil, né? A gente está sempre a um clique de distância de qualquer coisa que a gente queira em qualquer língua. Então é muito melhor. Muito melhor hoje para aprender. Pois é. Isso, e entrando até também no nosso tema, que é, né, essa ajuda das redes sociais também como uma ferramenta importante para ensinar, para a gente estudar. Então, assim, quando que tu viu, né, quando que tu percebeu que as redes sociais podiam levar esse teu trabalho, dando dicas, trazendo mais pessoas, né, para esta língua, trazendo formas mais diferenciadas, mais fáceis também, digamos, da gente estudar. Então, quando que tu viu ali que a rede social era um bom produto, assim, para mostrar o teu trabalho? Sabe que isso começou quando 2009, finalzinho de 2009, comecinho de 2010, eu comecei a dar aula ali na redação da Zero Hora, da Rádio Gaúcha. Enfim, eu estava no ambiente que eu gosto muito, que é o ambiente da comunicação, enfim, do jornalismo. E o Paul McCartney tocou em Porto Alegre em 2010. Lembra bem? Em novembro de 2010.
Aí eu me lembro que eu cheguei pro então chefe da redação lá, que era o Pedro Lopes, eu cheguei para ele, vem cá, por que vocês não fazem Eu sempre fui cara dura, a coisa que tem que entender, eu sou cara de pau mesmo. Eu digo, por que vocês não fazem um blog sobre... Porque tava coisa do blog, sabe? Os blogs estavam fervendo naquela época. Por que vocês não fazem um blog sobre o Paul McCartney, sobre Beatlemania, assim, para acompanhar, desde que foi confirmado que ele vinha até o show e tal, fazer uma contagem regressiva. Ah, legal, cara, mas tem que ver quem é que faz. Eu falei, eu faço. Ele falou, tu faz? Faço. Então tá, e fiz. Daí eu fiz esse blog. O nome do blog era Fans on the Run. Que é a música do Paul McCartney, Band on the Run, fiz o Fans on the Run. E comecei a escrever e deu certo, o pessoal gostou e tal. Só que, claro, terminou, porque o Paul McCartney fez o show, terminou o blog. Daí eu falei, cara, eu gostei desse troço de escrever blog. Aí eu cheguei por que vocês não fazem um blog? Eu chamei ele, vem cá, Pedro, por que vocês não fazem um blog de dicas de inglês? Eu me responsabilizo, eu faço o blog. Ele me olhou assim, tá, vamos fazer. Daí eu comecei a fazer. Só que durante um tempo ali, ele era meio... Ele não tinha uma visibilidade muito grande. Porque a gente entra dentro daquela coisa da educação no Brasil, que não é a coisa que o pessoal quer em primeiro. Assim, vai entrar na internet, quer ver qualquer coisa, menos alguma coisa ligada à educação. Não é uma coisa muito popular. Aí eu comecei a fazer. E fiz. Mas teve um tempo que eu até fiquei sem atualizar muito. Mas depois, aí uns outros dias, eu ficava um mês, 2 atualizando legal. Até que um dia o Ciro Martins, filho, ele chegou para mim, ele era o gerente da Gaúcha, e falou, Fábio, eu gosto muito do teu blog Dicas de Inglês, cara, vamos chamar ele para a rádio, vamos botar na Gaúcha. Daí ele saiu da Zero Hora e foi para a Rádio Gaúcha. E ali ele começou a ter muita visibilidade. E ali a gente teve um trabalho bem legal, onde eu dava dicas na rádio, onde, enfim, eu tinha chamada, o pessoal me conhecia. E nesse meio tempo, como eu já tinha em 2009 um Twitter, que eu tinha criado dicas de inglês, eu falei, agora eu acho que é a vez de eu começar a dar um gás maior nesse Twitter. Isso foi para 2000... Não me lembro, mas eu já estava dando... Eu já estava dando dicas de inglês no Twitter. E ali, foi 2015. Finalzinho de 2014, começo de 2015, eu fiquei 1 ano e meio ali como blog parceiro. Depois eles tiraram todos os parceiros. Mas aquilo ali me ajudou bastante para alavancar e deixar a minha imagem ali, né? E eu nunca mais parei, porque ali eu comecei a ver como era forte, como as pessoas elas gostavam de ver as dicas de inglês ali. Durante um bom tempo, o blog Dicas de Inglês ali, ele foi o que mais recebia visita, o que mais era visualizado. Nós éramos 12 blogs parceiros. Teve a partir do momento ali, alguns meses, que a soma de todos os outros blogs sendo visitados não chegava nas visitas do Dicas de Inglês. Eu pensei, pô, isso aqui é legal, que o pessoal curte bastante. E eu sou um maníaco, estou sempre criando conteúdo, estou sempre escrevendo, estou sempre fazendo, sempre acontecendo. Aí terminou aquilo lá, daí eu olhei que eu tenho na minha frente muito material que eu tinha escrito ali. Aquele blog ele ainda está à minha disposição. E muitas das threads que eu faço até hoje, eu tiro dali, dou uma arrumada aqui, dou uma arrumada ali, foi eu que escrevi mesmo, e vou soltando. E aí que o pessoal começou a notar que existia, e aí que o Moments começou a notar que existia, que começou a curtir, e as pessoas começaram a mandar fotos, meus seguidores eles mandavam fotos do caderno deles, escrever, olha aqui, ó, copiei tua thread, que estou aprendendo. Não para, a gente gosta, eu estou aprendendo, eu gosto do jeito que tu ensina. E aí, realmente, ficou claro para mim que a gente pode usar a ferramenta Twitter, a ferramenta Instagram, que eu estou começando a trabalhar mais nela agora, porque eu não me gostava em vídeo, eu não achava que eu não funcionava em vídeo, eu tinha um bloqueio, assim, mas daí eu pensei, se eu fizer rápido, eu começar a fazer dicas rápidas, assim. Aí o pessoal curtiu, começou a gostar, falei, bom, então é por aí. Então eu comecei a montar também, fazer esses videozinhos super caseiros, super rapidinhos, sem nada de produção e edição, muito forte em cima. E consegui fechar o que eu entendia ser interessante. Assim, tu dá dicas escritas, dá dicas de vídeo, porque tu pode trabalhar a pronúncia.
e tu tem uma interatividade super legal com os seguidores. O pessoal que segue um perfil que dá dicas de inglês, eles são super fiéis, assim, eles gostam, realmente, eles curtem ter essa troca contigo, assim. Dá certo pra caramba. Falei demais, né? Tomar uma água. Não, tá ótimo. Não, eu ia até te perguntar se na questão agora com a quarentena aumentou essa visibilidade nas tuas redes sociais, mais pessoas chegaram e pediram as tuas dicas, como é que foi? Tu planejou, assim, digamos, tu aumentou o teu planejamento de conteúdo para esse período, ou tu ainda segue o mesmo calendário, ou tu precisou talvez criar mais coisas porque mais pessoas vieram te procurar durante esse tempo que elas estão em casa? Eu criei, foi na quarentena que eu comecei a criar o podcast do Dicas de Inglês. Comecei a fazer o podcast. A minha ideia era fazer, tipo, diário. Bobo eu, né? Impossível fazer um podcast diário, ainda mais quando tu tem uma demanda de trabalho grande, que tu tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu comecei a deixar um pouquinho mais espaçado, assim, fazer uma vez por semana e tal. Mas estou fazendo. Eu tive também mais demanda de aulas mesmo, de trabalho. O pessoal entra muito em contato comigo por causa do Twitter. O pessoal, eu tenho alunos em Brasília, tenho aluno em Fortaleza, São Paulo. E isso é muito legal, que é uma coisa que eu não conseguiria fazer nunca se não fosse essa vitrine que eu tenho via rede social, onde eu dou dicas de inglês. E aquilo que eu até tinha comentado meio ao passar, que quando eu vou até antes da pandemia, as minhas aulas eram 90% na rua. Tinha um ou outro aluno que era online. E tem aquela coisa, eu dou aula em um lugar, eu tenho que permitir na minha agenda uns 20 minutos de deslocamento para um outro. Né? E isso era a minha vida. Com a aula em casa, eu consigo fazer aulas sem esse período grande entre uma aula e outra, então isso permitiu que eu conseguisse encaixar mais alunos. Então, a coisa ela ficou realmente muito viva online, assim, porque eu consegui atender esse pessoal que quer ter aula, está em casa, né, por causa da pandemia, e é muito provável, Juliana, que depois que terminar essa desgraça dessa pandemia, que ninguém mais aguenta, eu vá manter a aula online. Assim, vai ser muito difícil eu sair. A Marlise é minha mulher. Oi, minha mulher. Te amo. Boa noite, Marlise. Um monte de gente deu boa noite aqui também. Boa noite, Márcio. Boa noite. Não, isso se encaixa numa pergunta que eu vi aqui que perguntaram do Gui. Ele perguntou se tu tá promovendo aulas de inglês. Como é que tu tá fazendo agora? Como é que faz para as pessoas chegarem em ti, assim, e solicitarem aulas, né? No próprio Twitter, ali no meu perfil, tem ali meu e-mail, quem quiser. Tem a minha página, fabioemerim.com.br, que é simples assim, ali pode me mandar e-mail, pode mandar WhatsApp comigo. É por esses canais que eu atendo a galera, que eu falo com o pessoal. A demanda é boa, assim, hoje eu tenho a minha agenda, eu não consigo mais, eu fechei a semana passada, o último aluno ali meio que, sabe, a pessoa tá precisando, vamos lá. Porque às vezes, Juliana, eu pego a minha agenda, eu penso, por que eu fiz isso? Tipo, acho que foi numa segunda-feira, eu não me lembro que dia foi dessa semana, que eu comecei a dar aula 1h e terminei às 7h30. Eu falei, eu vou respirar fundo e vou sentar e vou fazer. Azar, vamos embora. Porque assim, ó, eu preciso estar na última aula do dia, na mesma pilha que eu começo. Eu não posso, eu não tenho... A pessoa que só conseguiu aquele horário mais lá no final da noite, final do dia, ela não tem culpa. Então, ela tá pagando pelo mesmo que paga a pessoa no mês. Então, eu tenho que manter o meu pique meio alucinado, porque o cara, primeiro, para ser professor de inglês, já tem que ser meio louco, entendeu? E manter esse ritmo de trabalho até o final, tu tem que ter isso na tua mente. Eu não tenho o direito
de chegar nas minhas últimas aulas do dia bocejando, assim, tá, vamos lá, abre esse livro aí. Não, então isso é ruim fica ruim para todo mundo, né? Não, aqui tem até uma pergunta boa. Quantas aulas tu, na verdade, tu dá, assim, no máximo num dia? Quantas tu consegue, assim? Deixa eu pegar minha agenda agora, para eu Meu Deus. não falar bobagem. Deixa eu ver. Vamos pegar, acho que terça-feira é meu dia mais maluco. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aulas na terça-feira. Aqui, ó, não tô brincando, não sei se consegue ver, tá aqui a minha agenda. Aqui. Tá, agora consegui. Parece um jogo de stop, que a pessoa é muito boa. Tá ali, na minha agenda. Eu procuro ter um limite, assim, eu não consigo... exatamente por aquilo que eu te falei, assim, olha, eu não vou daqui a pouco por olho grande, puro, assim, eu vou dar umas 12 aulas, 13 aulas no dia, porque daí eu vou prejudicar a pessoa que está pagando para ter uma aula de inglês de qualidade, eu vou estar prejudicando, vou estar no meu nome em risco, porque eu vou estar dando uma aula muito possivelmente cansado e sem qualidade, então a gente tem que saber o nosso limite, né? Exatamente. Temos que saber o nosso limite. E eu vou encaixar... vou encaixar até uma pergunta que eu ia fazer com a pergunta que o João fez. Ele perguntou como funciona a tua metodologia de ensino, qual é a tua linha inicial. Isso ia encaixar bastante no que eu ia te perguntar, por exemplo, qual que tu acha que é a maneira mais simples de começar, né, a estudar a língua? Eu já vi muitas vezes que era mais fácil começar frases já, ou a palavra mesmo, já pegar o dicionário, às vezes até ler livros infantis, assim, pegar aqueles livros infantis de inglês, historinhas, e ir ali se adaptando. Então, conta, assim, como é que funciona essa tua metodologia de ensino. Assim, Juliana, o Alexandre Velhinho, esse aí foi uma vítima, né, aliás, foi um aluno meu, há muito tempo atrás. Como é que tá, Alexandre? Sabe, o legal do ensino do idioma e de aprender uma língua é que a gente pode ter a chance de aprender esse idioma usando qualquer assunto. Então, muitas vezes, porque as pessoas são diferentes, então essa coisa de dar aula particular, eu tenho algumas turmas ou duplas que têm aula comigo, mas a maioria é realmente particular. Então, é eu entrar na onda da pessoa. Como meus alunos, eles são adultos, as pessoas, elas já sabem como é que elas aprendem, elas já têm a maneira com que elas estão acostumadas a estudar, então eu não posso perder o meu tempo tentando reinventar a roda. Eu não posso chegar para as pessoas e dizer assim, não, agora tu vai ter que começar a aprender assim, ó, dessa maneira. Se tu faz com criança no começo, né? Com adulto, não. Então, o que ocorre tem que ser uma troca. Eu preciso entender o que a pessoa que está tendo aula comigo, qual é a onda dessa pessoa, o que ela gosta. Eu tenho que entender como é que ela aprende, para eu poder ensinar de uma maneira efetiva, né? Bem eficaz. E por isso que eu digo, cada pessoa é diferente, cada um... Tem gente que gosta bastante da leitura, então ela vai ser sempre direcionada, ela vai começar sempre a trabalhar o seu ensino de idioma, aprender o idioma a partir de leitura. Outras gostam de ouvir mais, então usa bastante vídeos, bastante exercícios de listening. Outros são bem tagarelas, querem conversar, então a gente tem um direcionamento bem para a conversação. Então, é curioso isso aí, cada um é diferente. Se a Juliana está estudando inglês comigo no mesmo nível do José, usando até o mesmo material didático, é bem possível que vocês vão ter aulas bem diferentes, porque a abordagem ela é diferente, as pessoas são diferentes, né? É como um personal trainer mesmo, né? Que tem um treino diferente para cada pessoa. E um exemplo que eu gosto muito de dar, a maioria das pessoas, por exemplo, elas usam o estudo, elas usam a música para aprender inglês de uma maneira um pouco errada. Elas acham que trabalhar com música é traduzir a letra. Só que traduzir letra de música, a gente está traduzindo uma poesia, uma coisa que funciona na língua inglesa. Que em português vai ficar uma loucura, não rima, sabe?
Então, eu costumo dizer que a gente tem que trabalhar música em inglês na questão do listening, trabalhar a compreensão auditiva e cantar junto para trabalhar a pronúncia. Ah, mas não é importante trabalhar o significado? Claro, é legal, mas não é a primeira coisa. Isso a gente vê depois. Trabalhar também, fora a música, também trabalhar bastante os blocos, as frases feitas. How are you? How old are you? Sabe? Não se importar tanto com palavras soltas a granel. Frases feitas, frases prontas, que tem que sair já aqui, ó, na resposta, quando tu ouve alguma coisa. Não perguntar por quê. Eu tenho uma encrenca, pessoal, por quê? Sabe? Já porque vai o Wesley, mas por quê? Já não tem porquê. Eu costumo, sabe o que eu respondo muitas vezes? Porque sim. Ou porque Deus quis. Porque Deus quis. Porque Deus quis assim. Exatamente, é um dogma. É um dogma. Então, é isso que eu digo. A questão de aprender um idioma não é perguntar por quê, perguntar como. Entendeu? É por ali que vai. Uhum. E na questão da frequência, assim, não, tranquilo. Na questão da frequência, assim, das aulas, quanto tempo que tu acha? Isso também depende de cada aluno? Também. Ou tu tem uma... Depende também? Também. Por isso que eu fico louco quando eu vejo, às vezes, algumas escolas por aí colocando, seja fluente em 6 meses, 8 meses. Sabe, eu não posso... Como é que eles sabem que a pessoa vai ser fluente? Mas aí também tem um detalhe, né, Juliana? Existe uma sacanagem. O pessoal fala fluente, mas sabendo que a maioria das pessoas que vai ler aquilo lá, vai pensar que aquilo significa proficiente. Existe uma diferença entre ser fluente e ser proficiente. O fluente pode ser um básico fluente. Se a pessoa ela sabe aquelas frasezinhas básicas ali para fazer um diálogo bem pequenininho ali, de uma maneira legal, ela é fluente. E aí, como é que fica? Ela tem uma fluidez, ela consegue ser fluente no básico, pode ser fluente no elementary, no pre-intermediate, e aí vai. Agora, ser proficiente, que é aquela pessoa que fala o que quiser em inglês, com quem quiser, sobre qual assunto quiser, é bem diferente. Então, essa aí a sacanagem. Quer dizer, o cara que vai inocentemente num curso de inglês pensando, eu vou falar que nem um maluco em 8 meses, eu acho isso uma sacanagem, entendeu? Eu acho isso uma sacanagem. Então, cada pessoa é diferente. É muito difícil tu conseguir determinar. A primeira coisa que eu faço com todos os alunos meus é uma avaliação. Porque eu preciso saber, tu vai no médico, ele pede fazer um exame, saber o que está acontecendo contigo. É mais ou menos a mesma coisa. Eu preciso fazer uma avaliação para saber de onde é que a gente vai partir, quais são as tuas limitações, qual é a tua vivência com o inglês. A não ser que o cara chega para mim e fala assim, eu não sei nada, nunca estudei nada, sou zero à esquerda, desde o começo. Aí, beleza, a gente pula essa etapa. Mas, quando a pessoa já estudou, já tem uma certa estrada, eu preciso fazer essa avaliação para saber para onde é que a gente vai. A partir dali, eu sei mais ou menos, depois de um tempo, o que leva para a pessoa, quanto tempo leva para a pessoa atingir o objetivo. Entendeu? Sim, ali o Márcio fala, eu tenho que falar inglês, deixa eu ver que subiu aqui. Aí tem tanta gente entrando, coisa boa. Eu tenho que falar inglês porque sou TI e uso muito aplicativo, sou nível intermediário. A TI é quase... É verdade. É uma... Não, e tem que se virar. O que tu acha do Duolingo? Duolingo. Sabe Duolingo. Eu acho que não é ruim. Eu acho que é legal. É uma maneira da pessoa, em vez de estar vendo bobagem, ela está ali exercitando. Esse é o lado bom do Duolingo. Agora, qual é a minha encrenca com o Duolingo? Eu falei, eu vou baixar esse troço porque eu quero ver direitinho para poder falar com conhecimento de causa, com propriedade. Aí eu baixei ali, comecei a usar. Aí eu acertava os troços, e eu nunca saía do nível. Nunca saía do nível. Eu falei, vamos de novo. Daí eu continuava. Mais uma semana, eu desisti, porque eu não sei qual é eu não sei se eu estou fazendo alguma coisa errada. Eu não sei qual é desse algoritmo que eles usam. Eu não sei se alguém que está aqui também, aqui na live, que vem ouvindo o nosso papo, se já passou por isso também.
Mas eu fico meio frustrado quando eu tenho certeza. E, puxa, uma das poucas coisas que eu tenho certeza na minha vida é que eu estava fazendo certo aquilo ali. Né? Então, aí eu estava bom, vamos lá. E o troço não andava. Eu desisti. Eu achei meio estranho o Duolingo. Tá? Eu achei meio estranho. Mas, mesmo assim, é importante. Mesmo assim, é importante. É importante por causa daquela questão que eu te falei, de que tu tá ali, pelo menos, tentando trabalhar o teu inglês. Não só inglês, né? Tem outras línguas ali também, né? Tem espanhol, tem várias. Alemão. Eu tenho Duolingo, eu pratico pelo menos uns 15 minutos por dia. E eu adoro os recados motivacionais. Que eles colocam, eles né? mandam, como é? 15... Não, eles mandam notificação assim, ó. E teve uma vez que eu deixei de usar e eles me mandaram uma bronca, assim, Juliana, eu estou vendo que você não está interessado nas nossas notificações. Aí eles param de mandar. Mas é muito legal, é um aplicativo. É muito bom, assim, para te exercitar. O Fábio aqui falou que caiu a casa dele. O Fábio, não, desculpa. O Márcio falou que caiu a casa dele. Porque ele fez curso no Duolingo, mas o Fábio está dizendo que é super importante. E é importante para te exercitar. Não, ele é importante. Melhor que... Tem gente, eu tenho um amigo meu que aprendeu russo sozinho. Nossa! Aí quer dizer, mas eu sei que não são todas as pessoas. Tu tem que ter muito autodisciplina para aprender alguma coisa sozinho, entendeu? E eu admiro quem é autodidata, mas a maioria das pessoas, elas precisam daqueles puxão de orelha que o Duolingo te deu. Eu preciso do professor. Hoje mesmo, uma aluna minha, era para eu ter feito um homework para a semana passada, e a semana não fez também. Ela, teacher, tu vai querer me matar. Eu disse, não vou te matar. Eu vou começar a te mandar mensagens todo dia. Ele falou, olha o homework, tipo 3 da manhã, assim. Sabe que eu acordo, vou no banheiro, vou mandar mensagem. Olha o homework. Ela, sério que tu vai fazer isso? Óbvio. Claro que eu não vou fazer, né? Mas uma hora eu vou fazer alguma coisa parecida. Às vezes as pessoas precisam ter essa... Né? É verdade. Temos perguntas aqui, eu vou fazer agora já para... Que depois eu quero até te propor um desafio. Vamos ver aqui. Opa! Deixa eu só falar o recado do Pedro. O Pedro disse que todos os processos seletivos em TI têm teste em inglês, é verdade. Eu já fiz um também. E eu acho que cada vez mais em todos, né? Cada vez mais em todas as áreas o inglês está sendo necessário. O Léo perguntou se tu tem aulas em grupo online. Eu tenho aulas em grupo, assim. Eu tenho uma empresa aqui que eu tenho 4 alunos. É legal, a gente consegue, por exemplo, tem o Zoom, que a gente consegue fazer bastante coisa. Eu uso o Whereby. Eu não gosto muito do Meet, porque, não sei, eu acho que ele é muito limitado. Assim, eu nunca consegui compartilhar a tela decentemente ali. No Zoom eu consigo compartilhar. Mas assim, eu consigo fazer, tenho aulas assim de grupo, assim, online. Toda aula é online agora, né? Acabou. Sim. E cada vez mais a gente está vendo que a gente consegue. Muitas empresas que não sabiam que poderiam trabalhar o chamado home office, né? Que só se fala aqui no Brasil, conseguem trabalhar isso sem saber antes. Precisou de uma pandemia para eles entenderem que dá para fazer. Né? Exatamente. Deixa eu dar oi aqui, oi para Carla. Hello. O Danny mandou hi, good evening. Good evening. Oi, Carlinha. Temos uma pergunta. Tem alguma dica para quando vem a frustração e parece que a pessoa nunca vai conseguir ser fluente? Primeiro, o que é ser fluente, né? Tem que ver, porque de repente ela está querendo dizer proficiente. Mas é não desistir. Hello! É não desistir. A gente não pode largar, tipo, qualquer coisa. Eu também, quando eu estudava inglês, eu me frustrava porque tinha aquela coisa, isso aí é a queixa normal de todos os estudantes, todo aluno de inglês. Eles vão falar, olha, eu entendo, teacher, tudo que tu fala, mas quando chega na hora de eu falar, eu não sai nada. Isso é normal, gente, isso é com todo mundo, porque a gente está sempre ouvindo, a gente está sempre vendo, mas a gente não está falando sempre. Então é natural que a gente vá desenvolver o speaking por último.
Então, é só tentar, grava a tua voz, procura outras maneiras, sabe? A gente tem um universo, a gente tem um mundo de possibilidades na internet. Tem muitos YouTubers também que ensinam inglês. Eu até tenho um canal de YouTube, mas sabe que eu não gosto do YouTube? Eu não consigo. Não? Por quê? Eu gosto do YouTube como espectador. Eu sigo muitos YouTubers. Mas eu não consigo, é porque o YouTube, sei lá, ele é meio, ele não é tão user-friendly pro usuário, pro dono de canal, assim, né? Eu gosto muito do Twitter, porque aqui, ó, eu tô aqui, tive uma ideia, tiro do bolso e já dou a dica, entendeu? Eu sou da veneta, me deu a ideia na hora eu faço. Mas também não descarto a possibilidade de daqui a pouco ter um outro depositário extra de vídeos ali que seja o YouTube. Me dá uma agonia as propagandas do YouTube, eu vou te ser bem sincero, me dá uma agonia as propagandas. Sim, agora não é só no começo do vídeo, no meio do vídeo também tem a propaganda. Aí tu assiste ali, tranca pra passar uma propaganda. Aquilo ali não sei, podiam mudar aquilo ali daqui a pouquinho. Não sei como é que fica. Mas eu entendo, por que diz isso. Sim. Não, mas uma coisa também é mudar o celular para inglês, né? Todos os aplicativos ali, desde o início, tu já ir se acostumando com essas poucas coisas, né? Eu mudei assim, o idioma do meu celular, e aí uma vez precisei ligar o GPS para chegar num lugar na praia. E aí a dica... E aí, ali tudo em inglês, né? A orientação e todo mundo bravo comigo no carro, que não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Eu falei, eu não vou mudar, gente. Não vou mudar, vamos seguir aqui, ó. Então, baixa o meu, eu tenho a minha voz no Waze dando as direções em inglês e português ao mesmo tempo. Eu dou a frase. Sério? Porque era isso era uma das coisas que o pessoal me falava, olha, eu tenho vontade de botar a voz em inglês no Waze, mas eu tenho medo, eu não tenho segurança, daqui a pouco eu não tá entendendo e vou fazer bobagem. Aí o que eu fiz? Eu mesmo, eu criei aonde eu dou a dica em inglês e imediatamente após já em português. Para a pessoa ter, para quem está aprendendo mesmo, né? Não, isso é uma que dica ótimo. para você. Eu não uso o Waze, eu estava usando ali o Google mesmo. Até me fugiu o nome. Google... Aquele do Google mesmo. Google Maps, né? Me fugiu o nome. Isso, Google Maps. Google Maps. Google Maps. Estava usando o Google Maps, mas eu vou usar o Waze agora para ouvir tua voz. Acho bom. Tem ali no Twitter. Ali. O Pedro, ele falou que se desenvolve melhor no speaking depois de umas cervejas. Ele se sente um nativo. Mas é isso aí. Eu também. Mas é verdade. Tem uma explicação bem convincente para isso. A pessoa não fala porque ela tem vergonha de errar. Quando tu tá bêbado, tem uma coisa que tu não tem, é vergonha. Tu é sem vergonha quando tu bebe, entendeu? Então é normal olha que interessante isso aí. Isso é uma dica que o álcool está nos dando. Que a gente não tem que ter vergonha de falar. Exatamente. Não seria? Mas será que... Eu fiz uma entrevista uma vez, na verdade. Em toda a minha vida que eu tive que falar, né? E aí é bem aquilo que tu falou. Eu tava com as palavras aqui, ó. Eu sabia, mas na hora de falar, de formular a frase, eu perdi uma palavra, perdi o raciocínio que eu não lembrava e não consegui formular, não consegui fazer a frase, mas aí veio depois, né? Tem que errar. Quem sabe eu vá bêbada na próxima entrevista. Isso, ó. I speak English now. O João perguntou se tu acha o inglês mais complexo que o português. Não, claro que não. Português é uma língua dificílima, a gente sabe falar porque a gente nasceu aqui, graças a Deus, né? Mas porque o inglês ele é muito pior. Aliás, perdão, é muito mais fácil, é muito melhor. O português. O português é muito complicado, ele tem... um bom exemplo, por exemplo, vamos conjugar um verbo no passado, verbo comer, né? Eu comi, tu comeste, ele comeu, nós comemos, nós comestes, eles comeram. É um para cada um. Em inglês é I ate, you ate, he ate, she ate, everybody ate. Do começo ao fim. Muito mais fácil. Olha como é fácil, não é? Então, é porque como é uma língua evidente, a gente tem que decodificar, a gente tem que aprender o que está sendo dito ali. Então, essa é a dificuldade, mas
ela é uma língua simples, muito simples. Não é à toa que ela é a língua franca, né? Que ela é a língua mais falada no mundo. Tipo assim, ela é a língua mais falada... eu acho que o espanhol ainda é mais falado, mas o inglês ele é muito mais difundido e tu vai nos lugares e tu consegue te comunicar falando inglês porque ela é uma língua fácil. Essa é a barbada. Eu acho que esse é o pulo do gato do inglês. Né? Vamos ler aqui mais algumas perguntinhas. O Léo, ele perguntou, voltando no tema do YouTube, o Léo perguntou qual a tua visão, né, desses métodos de estudo dos YouTubers. É bom. Agora, alguns YouTubers, eles estão criando a sua própria plataforma de ensino, onde eles vão cobrar para que vocês tenham uma... Eu não acredito no próprio YouTube como uma plataforma para dar aulas completas, entendeu? Ele serve para dar aquela dica boa, aquela coisa que a gente não vê em sala de aula. Agora, para um curso completo, eu acho meio complicado, porque tu tem que ter uma interatividade, tu tem que ter a hora de perguntar alguma coisa, tu tem que ter a hora de falar inglês com o professor. Para isso existem as lives, para isso existem as aulas online, entendeu? Como uma fonte extra para dar... Como quando a gente ia numa biblioteca antigamente para pegar um livro que era difícil de achar em qualquer lugar, para a gente ler, ter acesso a uma informação a mais, o YouTube ele serve para isso, para ele ter... a pessoa vai ter mas inúmeras fontes para aprender, principalmente pronúncia, né? Para ver nativos também falando, pessoas muito proficientes falando. Então, para isso serve, eu acredito que ele é bem interessante, bem eficaz. Ele botou métodos, me refiro aos Mairo Vergara, Karina Fragoso. A Karina é minha amiga, a Karina é uma querida. Eu adoro ela, recomendo, inclusive. Ela me recomenda, eu recomendo ela. Então, a gente é parceiro de recomendar um outro. A Karina, ela conseguiu ter o formato para o YouTube que deu certo, entendeu? É assim, ó, cada macaco no seu galho, saca? Tu vai... De repente, aquela pessoa se dá super bem no YouTube e tu não se dá bem no YouTube. De repente, a tua linha é outra. Eu me dei bem no Twitter, sabe? Hoje, o Dicas de Inglês no Twitter, ele é o Twitter de dicas de inglês de maior engajamento do Brasil. Isso aí, sem dúvida alguma. Então, é aquela coisa, de repente, a gente se espelha em um professor que está fazendo uma coisa em um meio, mas a tua parada não é aquele meio ali. E não vai ser a mesma coisa, e vice-versa, de lá para cá também. Mas a Karina é muito boa, é uma simpatia. O Mário Vergara, eu não conheço o trabalho dele, mas eu me lembro que ele era uma daquelas propagandas que entravam quando não queria ver propaganda, entendeu? Então eu peguei um pouquinho de raiva. Mas com certeza ele deve ter um método bom, porque o cara... Ninguém tá ali, ninguém tem relevância de graça, né? Então, se ele tem uma sua relevância, tem bastante gente, é porque ele tem bastante... É bem interessante o trabalho dele, mas eu não tenho conhecimento. Muito bom. Aqui, vamos ler mais uns comentários. Aqui o Márcio falou que o negócio é vencer o verbo to be e tá tudo certo, né? Passa por essa, A partir dali... Adoro. O Pedro falou, participe o passado. Imagina isso no inglês. Ai, tem tanta coisa no português que, meu Deus. Não, mas vocês podem ter certeza que o português é mais difícil. Ainda bem que é a nossa língua mãe. Quem está de fora e tem que aprender, eu vejo isso. Eu já ensinei português para gente de fora. Nossa, é assim... E aí, como é que foi? Tinha um que estava aprendendo bastante. Teve o outro que ele era indiano. E ele falava inglês e tal. E ele aprendeu algumas coisas. Mas ele um dia falou para mim, you know what? Forget it. Esquece. As pessoas que aprendem o inglês... aí ficamos super amigos até. O cara é muito gente boa.
É difícil. Adorei a resposta. Eles que aprendem português. Sensacional. Vou fazer. Sabia que nós temos mais 7 minutos só para o Instagram nos derrubar, porque é só 1 horinha, né? É uma ditadura isso aqui. Exatamente. Eu acho terrível eles nos derrubar dessa forma. Mas, assim, o que eu queria te perguntar era até se tu tem, assim, em mente, em todas as vezes que tu faz aquelas perguntas para as pessoas, quais as palavras mais difíceis que vocês acham, assim, de pronunciar? Então, tu tem, assim, um top 5 ou top 3, de, assim, ó, é certo que isso vai aparecer. Essa pessoa vai falar dessa palavra e tu até já tem um jeito diferente de falar, de ensinar sobre ela, porque ela é mais difícil de falar. Tem aquela palavra que é o although, que eu até vou escrever aqui, ó, porque o pessoal não consegue... Professor Fábio, você é muito bom. Mas que bom gosto que esse rapaz tem, Silveira. Muito obrigado. Olha, a minha mulher não gosta da palavra world, né? Mas assim, essa é uma. World. Essa é uma, mas tem essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Não sei se dá para ler ao contrário aí. Se tá ao contrário. Se tá ao contrário, é pior ainda, né? Então vamos fazer o seguinte. A gente tem que fazer uma maneira aqui... Não, eu vou escrever aqui, né? Dá para escrever aqui, não dá? Digita aqui, digita no chat ali. Até já escreveram aqui, o Pedro escreveu ali, ó. Alto. Tá aí, ó. Isso, tá vendo ali? Eu escrevi although. Tu falou errado, Juliana. Although. Meu Deus, encerra a live agora. Obrigada. Não, mas tu vai sair daqui falando certo. Sabe aquele lutador de UFC? O Zé Aldo? Uhum. Pois é, Aldo. Sei. Aldo. Isso. Lembra do Zé Aldo? Apenas, em vez de Aldo, na hora do D, põe um pouquinho a linguinha aqui, assim, para ficar um pouquinho mais solto. Aldo. 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 Então, José Aldo. Então, lembra do Aldo. Maravilhoso. Essa é uma dica. Que dica maravilhosa. Não, vou lembrar agora. Ali eu fui ler, né? Fui ler, sabe falar imundo em inglês, tu fala? O que me atrapalha é o... Então vamos fazer o seguinte. Como é que tu lê essa palavra aqui? Were. Certo? Fica com essa palavra em mente, tá? Were. Como é que tu lê essa palavra aqui? Old. Tá vendo ali? Old. Old. Então repete o anterior. Were. Old. Fala junto. World. E vai juntando até formar world. Vai juntando. World. Essa é a grande questão. World. Eu agora vou falar although e world. Although. Ali falaram... Through. Amei. Through. Qual a dica para essa? A dica para essa é botar a língua aqui, ó. Põe o dedo aqui, encosta a língua no dedo e fala through. E vai trabalhando esse tipo de... Through. A gente não entende como a gente tem que botar a língua para fora. Em inglês, eles põem muito a língua para fora. Em inglês, sim. Não tenha dúvida disso. Eu gosto de trabalhar essa questão por exemplo, uma aluna minha que não conseguia falar obviously. Ela não falava nem a pau. Eu falei assim, vamos supor que o teu primo, o Sli, ela me olhou assim, quem? O primo, Sli, te liga às 5 da manhã de um domingo. E ela, tá, beleza. Ele liga, tu atende e ele te pergunta, tu estava dormindo? Tua resposta, obviously. Pronto. Obviously. A gente tem que brincar com essas coisas. Ela nunca mais esqueceu, tá morando na Austrália. Eu acho que deu certo. Não, deu super certo. Sabe que tá... Ô, Fábio,
Fala, querida. Tu toparia fazer mais uns 10 minutinhos de live, assim, Claro. mais uns 15 minutinhos, porque tem bastante gente perguntando, e são perguntas muito legais, e daqui a pouco o Instagram vai nos derrubar. Então, talvez mais eu vou criar uma nova live, aí a gente faz mais uns 10 minutinhos só respondendo a pergunta prazer. da galera. Claro. Beleza? Eu gosto de bater papo mesmo. Pode me chamar que não tem problema. Quando nós formos derrubados, eu entrarei mais uma vez. Daqui a pouco, daqui 2 minutos, vocês vão nos derrubar. Eu li aqui, tinha uma pergunta lá em cima. Estou revendo Fawlty Towers por sua causa. Muito bom gosto. Fawlty Towers, melhor série do mundo. Dá para aprender inglês com Friends? Assim, Friends ajuda? Claro, eu já li isso no Twitter, que o Friends ajuda bastante, assim, a tu aprender ali, treinar o teu speaking também, treinar o listening. Claro, dá sim, sem dúvida. Eu sempre digo assim, assista um episódio que a pessoa já conhece, já viu, já sabe de cabeça, que é o caso de Friends. Eu assisto quantas vezes for necessário, que eu adoro. Assiste daí com a legenda em inglês. Por que um episódio que a gente já viu? Porque a gente já sabe a trama. Sacou? Então, tu tem um trabalho a menos. Tu já sabe a trama, então tu só fica concentrado na conversação. No outro dia, assiste a mesmo episódio, daí sem nenhuma legenda. Sabe, as pessoas elas não fazem ideia como elas já entendem. E é legal, é um trabalho bem bom, super positivo para trabalhar. A compreensão. Sim, eu gosto, exatamente. Eu gosto também da legenda em inglês também junto. Às vezes é um pouco diferente. Às vezes ela tá meio estranha. Mas eu gosto de colocar legenda em inglês também. Eu falei legenda em português? Não, tem que ser legenda em inglês. Assista legenda em inglês e depois tira a legenda para ver. É verdade. O Instagram tá me avisando que a gente tem 20 segundos antes dele nos derrubar. Então eu vou encerrar aqui, pessoal. Eu vou fazer uma outra, tá? A gente vai conversar mais uns 10, 15 minutinhos, tá bom? Vou me despedir aqui para ele não nos derrubar. Beijo. Esperem aí que eu já volto. Márcio. Eu tô confundindo o Fábio. Hello! Oi. Deu tempo de eu encher o copo de água aqui, beleza. Não, daqui a pouco eu tenho um programa no YouTube, que é o TBT da nossa companhia, né? Toda quinta-feira a gente fala sobre um espetáculo. Aí é que dá coisa boa que a gente começou cedo, dá pra fazer duas, legal, ó. Olha aí, ó. A gente conversar mais. Deixa eu fixar aqui. Fixeia. Fixei. Boa. Onde a gente parou? A gente parou no through. Through the world. Through. Although. José Aldo. Não, essa é fantástica. Ficou boa, né? Fantástica. Essa ficou boa. Vou até anotar Obviously, aqui. Também. Às vezes a gente tem que usar esse tipo de recurso para que a pessoa se dê conta, porque às vezes a gente não se dá conta de como está falando longe da realidade da fonética daquela palavra, né? Então, Ali, o Pedro, ele tinha perguntado Desculpa, te interrompi. Coisa feia. Coisa feia. Tu ia falar e eu te atropelei. Não, que eu ia lembrar que o Pedro, ele fez essa pergunta na outra live, ele colocou ali de novo. Eu nem sei se eu vou ler, porque eu vou pagar minha pronúncia do... Through. Ali, ó. Pronúncia... do true. Through. É aquilo que eu falo. A língua encostada no dedo, porque daí a gente vai ter aquela noção de quanto que a gente tem que projetar a língua para fora. Lembra aquele colega de aula do passado que falava sim e todo mundo se arriava nele? Pois é, essa pessoa sabe falar isso aí. A pessoa ela vai bem no inglês. Viu, ó? Viu? Sempre à frente do seu tempo. Uma pessoa à frente do seu tempo. E a gente ali debochando dele. É verdade. Mas depois que a gente... Quem estuda o idioma assim, e trabalha bem a pronúncia, tem a possibilidade de trabalhar, consegue entender qualquer outra língua que ela for estudar, ela já tem uma desenvoltura muito melhor. Não? E então, enfim,
tem que... É uma questão de prática. Ir atrás, gravar a voz, porque a gente nunca... Quando a gente grava a nossa voz, a gente consegue perceber muito mais facilmente os erros que a gente está cometendo do que quando está falando na hora, muitas vezes tu não percebe. Gravando e ouvindo, vai ver, opa, olha ali, ó, tem que falar assim, não assado, sacou? Então gravar a voz é um instrumento bem legal também. Uma maneira boa. Ali o Pedro colocou o true. True. Acho que é true de verdade. De Isso, verdade. Ele falou dos dois, né? Qual é a diferença para esse? Que são... Deixa eu voltar ali. Eu acho que eu consigo voltar, né? True. O true. Falando bem, deixa eu ver. É o true, que é... Eu acho que é isso, né? True, que seria o... Eu acho que é esse aqui que ele quis dizer. Deixa eu escrever aqui. Que é o adjetivo verdadeiro, né? Essa é uma história verdadeira. Isso. True story. Não, esse aí ele não tem o H. Então, o que quebra a galera é o H. Então, esse aí é um T... É o H. True. Ele não tem muito mistério, não. Quando tem o H, é que tu tem que botar a língua para fora. Vai through. Through. Né? Brincar, sopa de cebolinha, sagu, sucesso. Sabe? Te acostumar com essa... se acostumar com isso, né? Eu adorei. Adorei. É verdade. A Carla tinha colocado na outra live que era para eu te chamar de novo pra gente, numa outra live pra gente falar, né, de continuar com o assunto, e eu acabei chamando ele no mesmo dia. Vamos aí. No mesmo dia, já chamei mais uns minutinhos pra gente conversar. E agora, sim, ó, me diz uma coisa, qual que tu acha? Que até se tu já tem histórias, se tu já ouviu histórias, assim, engraçadas, assim, aquele pega-ratão no inglês, que dá pra alguma pessoa pagar mico. Tu alguém já te contou alguma história parecida? Ou tu acha que tem alguma palavra que pode ser um baita pega-ratão, que se a gente falar lá, vai pagar mico? Tem um casal de Tem muitas. Tem um casal de conhecidos que uma vez foram a Nova York e ela não fala muito bem inglês, ele já fala um pouco melhor. Eles chegaram, era domingo. Eles, vamos no Central Park, vamos no Central Park, vamos no Central Park, vamos no Central Park. Chegaram no Central Park, estava escrito assim, ó, no parking on Sundays. No parking, que é o estacionamento proibido aos domingos. Ela leu aquela placa, no parking on Sundays. Ela, não tem parque nos domingos? Ela falou, essa foi maravilhosa. Foi maravilhosa, exatamente. Não, mas não é assim, calma, tem. Isso é para estacionar. Deixa eu ver uma outra também que é muito boa. Isso aí eu soube que... Eu ouvi uma vez que um cara estava levando uns equipamentos para uma empresa lá nos Estados Unidos, e entre eles tinha a bomba hidráulica. Aí lá fora, quando eles estavam passando pelo raio-x, lá, perguntou o que ele tinha dentro da mala. Aí falou, just some equipment and a bomb. Falou bomb. Mas isso foi porque bomba hidráulica, bomba não é bomb, é pump. P-U-M-P. E era para ele ter dito pump. Ele falou bomb. Ele ficou uma tarde lá, conversando com os caras lá, para dizer, não era isso que eu queria dizer. É importante a gente saber essas pequenas diferenças para evitar problema. Né? Exatamente. Problema. Eu já confundi o urso com cerveja. Mas isso aí é normal. Bear com beer. É verdade. É verdade. Essa aí é boa também. Eu tenho uma camiseta. Eu ganhei uma camiseta de um parente meu que estava escrito beer. E eu, por muito tempo, achava que era de urso, que não sei, na verdade, eu até acho que ele me deu porque ele entendeu que era urso. Aí, depois que eu entendi, eu nunca falei. Mas tudo bem. Depois que eu entendi que o beer era cerveja, mas por muito tempo a gente achou que era urso, era um negocinho de ali, tinha uma frasezinha, até não lembro muito bem agora, mas os dois acharam que era urso, que era uma mensagem assim, uma frasezinha sobre um urso. Mas era sobre uma cerveja. E eu ali, menor de idade, usando uma camiseta, falando que queria cerveja, que eu queria achar uma cerveja. Mas o que mais tem é os chineses.
eles são famosos por usarem bastante algumas camisetas escrito coisas absurdas em inglês que eles não fazem a menor ideia que está escrito. Eu tinha feito, eu tenho uma lista dessas camisetas, não sei se eu, se eu tenho aqui, mas, tipo, coisas assim, por exemplo, tinha uma senhora com uma camiseta dessa, deixa eu ver se eu acho aqui, agora eu vou achar. Aí vai entender o que é o terror de tu usar uma camiseta. Essa da cerveja aí é até inocente perto. Até inocente. Ali, o ursinho, eu tava falando do ursinho, era cerveja, que eu gostava de cerveja, queria cerveja. Não. Ali, vou botar ali. Tem uma senhora ali, tem uma... O Márcio falou, na dúvida, um urso bebê. Exato. Não, estão rindo aqui da minha piada, né? Na dúvida, um urso bêbado, A verdade? drunk bear, exactly. A Estela ali, ó, puxa vida, comprei uma camiseta escrita Hands Off My Melons. Imagina a confusão que a minha mãe traduziu, meu Deus do céu. Hands Off My Melons, sensacional. Não, tem uma senhora aqui, que eu tenho a foto dela aqui, que tá a camiseta, Fart Sex Style. Fart é o verbo soltar gases, do popular, aqueles que você sabe. Fart Sex Style. Eu não consigo entender o que ela quis dizer com isso. Pois é. Depois, tem outra aqui, deixa eu ver. A outra aqui, Crap Your Hands. Sabe clap your hands? Tem um lá que escrito crap, com R. Crap your hands. Crap é cocô. Crap your hands. É espetacular. É cada coisa. Tatuagens também, tatuagens erradas, assim. Ah, sim. Tatuagem tem bastante, né? Mas o que mais tem exemplo é as japonesas, né? Os símbolos mandarim também, que tatuam uma coisa, mas na verdade quer dizer outra completamente diferente. Meu pastel é melhor da China, né? A pessoa tá ali com a tatuagem assim escrita. Coisa maravilhosa. Tipo, soltar gás durante o sexo é um risco que deve correr aquela senhora, mas eu não sei qual é, por que o orgulho de dispor isso numa camiseta. Não sei qual é. Olha, se tu não entendeu, imagina eu não entendi boiando com essa história. Eu não faço a menor ideia do que eles quiseram dizer com isso. Não. Coisa muito maluca. Tudo bem, segue a vida. Muito maluca. Então, Fábio, eu quero te agradecer então pela tua participação. Eu que agradeço o convite. Um bate-papo muito legal. Muito legal, acho que a gente conseguiu... deixa eu ver o que a Estela colocou. Who farted? Who farted? Essa ela demorou para descobrir e não me proibiu de usar. Tinha essa camiseta? Nossa! Mas o Hands Off My Melon é melhor, né? É o melhor de todos. Hands Off My Melon. Muito. E não deixa de ser uma coisa positiva. Tira essa mão daqui, pô. Ué, é isso aí. Exatamente. Mas então, agradecendo de novo, muito obrigada, adorei a sua participação. Prazer foi meu. E daí só para a gente vai deixar a live para quem chegou agora, as duas, né? No IGTV vai ficar ali e depois a gente coloca no YouTube também. A gente junta tudo, coloca um super vídeo ali sobre as tuas dicas, muito legais. Ótimo. Então, esses minutinhos são teus, se quiser dar uma dica, se quiser falar mais um pouco assim de como as pessoas podem te encontrar, fica à vontade com essa tua despedida. Tá bom, queria agradecer então, Haribo, agradecer a Juliana pelo convite, foi muito bacana, é legal a gente... E é legal saber que tem tanta gente interessada em conversar sobre um assunto que, enfim, é educação, né? Que o nosso país é tão coitadinho nesse sentido, né? A gente, ele despreza tanto essa parte importante da nossa vida, né? Que é se educar, que é aprender. Eu acho muito legal que a gente tem espaço para bater esse papo, saber que tem gente interessada e perguntar, perguntem, errem, sabe? A única diferença, sabe, né? A diferença entre aquele que já chegou lá e aquele que não chegou é que aquele que chegou lá errou mais. Né? Então, a pessoa tem que errar, tem que estar disposta a errar. E quem quiser, então, me achar por aqui, Teacher Fábio Emerim, aqui no Instagram mesmo, Teacher Fábio Emerim. E no Twitter, onde eu tenho dicas diárias de
toda hora com vídeos e coisa, é no Twitter, Dicas de Inglês, separado pelo underline. Dicas de Inglês, ou até colocar Teacher Fábio Mirim ali, consegue me achar também através disso. Eu acho que era isso que eu tinha que dizer. E agradecer bastante o convite. A Kátia entrou agora, Kátia. Como é que tu entra agora? Kátia é professora de inglês. Como é que tu entra agora, Kátia? Que falta de compostura isso, Kátia. Ué. Vai ter que assistir a reprise agora, daqui a pouco. É verdade. Sem o ao vivo, as emoções do ao vivo. Exatamente. Mas tá aí, gente. Nada que a gente não possa combinar de novo, né? Porque tem assunto, rende bastante assunto. Estaria à disposição. E... Obrigada, Obrigado, então. querida. Obrigado para toda a galera aí que chegou aqui e bateu papo com a gente também. Tchau, Fábio. Tchau, boa noite para todo mundo. Beijo, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Conexão Haribo. Lives diárias às 21 horas no Instagram da Haribo Produtora. Os nossos artistas e convidados falam sobre arte, cultura, educação, saúde e espiritualidade, com muita descontração e interatividade. Acesse o nosso Instagram ou o nosso canal no YouTube e venha conectar-se conosco. Conexão Haribo.